A Federação Brasileira de Bancos se manifestou hoje sobre a suspeita do governo americano de que pode haver práticas desleais no Pix, como mencionado na abertura de uma investigação sobre atividades comerciais brasileiras. Segundo a Febraban, abre aspas, a observação deve-se a uma informação incompleta acerca dos objetivos e funcionamento do Pix, fecha aspas. De acordo com a entidade, o meio de pagamento digital é uma infraestrutura pública e não um produto comercial. Sobre o Pix, sucesso nacional, na mira do governo americano, eu vou conversar com Marcel Nobre, especialista em tecnologia e inovação. Marcel, boa noite, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Marcel, o Pix não foi citado diretamente na abertura da investigação, mas houve uma menção a serviços de pagamento eletrônico. O Pix incomoda os americanos? Por quê? Oi, Cris, boa noite. Ele incomoda, Cris. Esse discurso norte-americano é quase uma confissão desesperada de um apelo, né? É uma forma de dizer que está incomodando, porque, na verdade, não passa de uma retórica que usa uma ferramenta econômica para tentar exportar ao Brasil uma oposição ao nosso modelo de regulação digital, tanto do Pix até a responsabilização das plataformas do Brasil. Bom, o Pix ele não é um produto, eles precisam entender isso. Ela é uma infraestrutura pública, é transparente, é inclusivo e é totalmente aberto a fintechs estrangeiras, a empresas, exatamente o contrário do que os Estados Unidos alegam. O que acontece é que ele se tornou um modelo de inovação estatal extremamente eficiente e ele pode ser replicado por outros países, né? O que pode representar uma possível ameaça ao domínio das empresas americanas no mercado global de meio de pagamento, né? A gente já está falando um pouquinho mais de Pix internacional, que já é aceito de forma limitada em alguns países, como a Argentina, Estados Unidos, ali em Miami, Orlando, em Portugal, ali em Lisboa, entre outros, e isso já concorre diretamente com o sistema SWIFT. Mas o que eles não sabem é que o Pix aumentou o uso no cartão de crédito aqui no Brasil. Então, o Pix cresceu 54% com relação a 2024 a 2023. O cartão de crédito cresceu 11%, a sua utilização aumentou 14%, as emissões de cartão de crédito. Então, me parece que eles estão um pouco desesperados porque isso, de certa forma, reduz a quantidade de transações financeiras que eram intermediados por grandes bandeiras de cartão ou por bancos internacionais. Então parece que isso doeu um pouquinho e talvez por uma pressão econômica de big techs ali, de grandes, tanto de big techs que tentaram entrar no Brasil como o WhatsApp Pay, quanto das próprias operadoras de cartão de crédito. E isso, de certa forma, ofende a rentabilidade, né, dessas operadoras, ao menos num débito ou numa transação bancária. Mas, de certa forma, eles ainda não entenderam que isso não é um produto, e sim a democratização da transação bancária sem um intermediário cobrar algo por isso. Então, na verdade, o Brasil conseguiu trazer e ganhar uma relevância por uma inovação financeira que não é de agora, o nosso sistema financeiro ele é muito mais atualizado, e o Trump vem ameaçando de forma econômica o país, que eu acho que é quase que uma confissão desesperada de que eles não conseguiram alcançar essa inovação. Então, a forma de tentar inibir isso ou de pressionar o país veio através desse tipo de investigação. Mas, Marcel, na sua opinião, sem a existência do Pix, os pagamentos pelo WhatsApp, por exemplo, teriam se popularizado por aqui? É difícil dizer, tá, Cris? Eu não sei se teria popularizado, porque eles anunciaram essa funcionalidade em junho de 2020, em parceria com a Cielo, com a Visa e com a Mastercard. Porém, lá mesmo em 2020, ele foi barrado alguns dias depois pelo Banco Central e pelo CAD, sob o argumento de ser um risco à concorrência e à segurança do sistema financeiro nacional. E isso aconteceu mesmo antes do lançamento do Pix, que aconteceu em novembro de 2020. Então, é muito importante a gente entender isso, porque esse detalhe é fundamental, porque a regulação brasileira já estava atenta a esse risco de concentração de poder. Um segundo ponto é que tem um problema de interoperabilidade, né? Porque esse modelo proposto pelo WhatsApp Pay ele era fechado, ele funcionaria apenas dentro da própria plataforma do WhatsApp, entre usuários que ativassem essa funcionalidade e estivessem conectados a bancos parceiros. O Pix, ao contrário disso, é um sistema universal, interoperável. Qualquer banco, fintech, pessoa física ou jurídica pode entrar. Também o ecossistema brasileiro de pagamentos ele já é bem disseminado há algum tempo. Então, por exemplo, o próprio Mercado Pago é gigantesco aqui no Brasil, PicPay, Nubank. Então, ele estava tentando entrar no mercado, ele não trouxe nenhuma inovação substancial, a não ser a conveniência de interface ali do WhatsApp.
E, além disso, tem outros fatores técnicos e geopolíticos, né? Então, ele é parte do ecossistema da Meta, que é uma empresa que está sempre sob intenso escrutínio global por práticas anticompetitivas e por questões relacionadas à privacidade e uso de dados. Então, é difícil a gente dizer, tá, Cris, assim, de afirmar se acontecer ou não, mas ele jamais conseguiria alcançar o que o Pix alcançou em tão curto espaço de tempo e provavelmente teria alguma tarifa ali que cobraria ou algum tipo de pedágio que aconteceria. Então, não acho que teria sido o sucesso que foi o Pix. Por outro lado, o presidente Lula falou ontem em taxar as Big Techs. Isso faz algum sentido na sua cabeça e como é que poderia ser feito? De certa forma, faz sentido, tá, Cris? Essa é uma tendência global que está acontecendo, inclusive, na União Europeia, está acontecendo em diversos países, na China e tudo mais, porque essas empresas globais, elas pagam muito imposto, elas geram receitas bilionárias em economias locais, só que elas pagam muito pouco imposto dentro das economias locais, de uma forma quase que dentro da lei, mas de certa forma. É, maquiado e levando esse lucro todo para fora do país. E não faz muito sentido. De certa forma, até uma concorrência desleal com quem opera dentro do país, com as próprias empresas do país. Então, eles retiram recursos, né, bilhões de dólares aqui da nossa economia para levar para fora pagando muito pouco imposto. Então, existe sim um movimento global de que essas economias digitais também devem ser tarifadas. Obviamente que isso tem que ter um equilíbrio, né, entre o que é inviável economicamente para uma empresa operar no Brasil e você afastar a inovação do país, mas ao mesmo tempo não pode ser da forma como está sendo, de ser muito desleal com as empresas que estão aqui no Brasil e de você gerar pouco valor e levar muito valor para fora, deixando pouco imposto aqui dentro. Então, a França já estipulou algumas regras de impor para quem tem mais de 750 milhões de euros fora da França ou cooperação globalmente e com até, acho que 70 milhões de euros localmente, de pagar um determinado imposto. Então, sim, tem que ser discutido, tem que ser colocado na mesa, não como uma pressão comercial, mas sim do que é certo, do que é justo ou não, por uma competição saudável nacional e que seja justo em termos de impostos, sem afetar ou sem inibir a inovação de vir para o país. Tem uma outra controvérsia que são os bloqueios de perfis em plataformas digitais pelo ministro Alexandre de Moraes. Em vista disso, uma ação contra o ministro foi aberta na Justiça Americana. É possível avaliar essa situação de forma técnica? Pois é, eu não tenho tanto conhecimento jurídico para te falar disso, Cris, mas o fato é, né, de um lado, a internet virou uma terra meio de ninguém, né? Tá acontecendo coisas que é inacreditável, né, que a gente vê diariamente. A gente já viu casos, quem já assistiu Cambridge Analytica viu casos, escândalos gravíssimos de governos, inclusive o governo americano, usando manipulação de informação para manipular eleições, guerras civis em países por causa de acordo próprio. Então, de um lado, não dá para você deixar à vontade e falar, não, isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não pode superar a soberania nacional e ela não pode infringir leis locais. Então, se por um lado a gente tem que privilegiar a liberdade de expressão, por outro lado a gente tem que tomar um cuidado e alguém tem que ser responsável pelo que está sendo postado. Se a gente não pode responsabilizar uma pessoa ou de alguma forma você não consegue detectar ou diz que é criptografado ou você dificulta esse acesso, dizendo, olha, a responsabilidade não é minha porque não fui eu que publiquei, você está sendo conivente com aquilo. Então, o grande problema é que isso politizou demais, virou uma discussão política e isso não é uma discussão política. Isso é uma discussão de proteção de dados, de confiabilidade, de segurança. Tem causado... a gente tem diversos casos aqui no Brasil de linchamento público, de manipulação de opiniões, de manipulação de eleições no mundo inteiro. Então, isso tem que acontecer. A Trump e mídia soltou isso lá fora, dizendo que isso está prejudicando. É uma conversa muito longa, tá, Cris? Eu acho que foi politizado demais, algo que a gente precisa discutir e talvez aí a gente tem que ir mais na linha da União Europeia, que às vezes puxa demais essa corda ao ponto de às vezes matar a inovação, mas também a gente tem que ficar atento de que não pode ser assim, a responsabilidade não é minha, é de quem publica. Se você é o veículo de publicação e você dá acesso àquela pessoa a uma certa audiência, você é corresponsável pelaquilo que está sendo publicado. E existe tanto tecnologia quanto pessoas para fazer esse controle. Se você se exime totalmente dessa responsabilidade, você não está respeitando a soberania e a legislação nacional, e aí não faz sentido. Marcel, muito obrigada. Sempre bom demais conversar com você.
Um bom fim de semana. Obrigado. Boa noite, Cris. Bom final de semana. Boa noite.